Já reparou que tem época do ano em que o pasto está mais bonito, mais viçoso? Na integração Lavoura, Pecuária, Floresta de hoje, você vai ver que existe até um calendário que mostra, mês a mês, qual a melhor época para o pastejo dos ovinos. Veja aí. Olá, eu sou Fernando Reis e aqui nós iremos apresentar mais uma aula versando sobre produção de ovinos em sistemas de integração Lavoura, Pecuária, Floresta, com foco no cerrado. Adotando-se por base um calendário anual agrícola representado pelas bolinhas que vão dos meses de julho a junho, nós temos um esquema do ciclo vegetal tradicional na integração lavoura-pecuária. Este ciclo ele pode estar ou não ajustado ao componente florestal. Nós temos em outubro o plantio da primeira safra, normalmente estabelecida com a cultura da soja, representada pelas bolinhas marrom. O desenvolvimento do ciclo chega em fevereiro, onde nós temos a colheita da soja e, na sequência, nós temos o plantio da segunda safra, que normalmente é baseada em milho. Ao final do ciclo do milho, representado pelas bolinhas amarelas, nós temos duas possibilidades. Ou conduzimos, a partir do mês de maio, a colheita do milho para a confecção de silagem, ou prorrogamos até junho para a colheita do milho como grão. Nesse período, nós já temos a formação do pasto no sistema de integração lavoura-pecuária e que vai nos proporcionar, entre os meses de julho a setembro, aqui representados pelas bolinhas verdes, um pasto de boa qualidade num período seco. Esse sistema ele pode ser alterado de alguma forma, como, por exemplo, no plantio da primeira safra, com o milho, e que posteriormente pode se transformar numa silagem e liberando o restante do período com a formação de um pasto de boa qualidade, aonde se aproveita, a partir do plantio da lavoura, todo o resíduo da fertilização para o crescimento e desenvolvimento desse pasto. Já nesse slide nós temos o ciclo animal. Essa representação, ela busca mostrar o que seria o ciclo ideal de reprodução das ovelhas. Ou seja, o ciclo curto de reprodução, que nós chamamos de reprodução acelerada, que proporciona 3 partos em 2 anos. Da mesma forma, nós iniciamos esse ciclo no mês de outubro, aonde acontece a primeira monta. Posteriormente, com o período de gestação da ovelha de 5 meses, nós teríamos o parto concentrado no mês de março, com mais 60 dias, passando aos meses de abril e maio, nós teremos a desmama desses cordeiros, para posteriormente, em 30 dias, nós iniciarmos o segundo ciclo reprodutivo, a partir do mês da monta no mês de junho. Na sequência, o parto deste segundo ciclo aconteceria no mês de novembro e a desmama no mês subsequente de janeiro, já no segundo ano. A monta do terceiro ciclo ocorreria em fevereiro, com a posterior parição das ovelhas no mês de julho e, finalmente, a desmama no mês de setembro subsequente, para então iniciarmos um outro ciclo reprodutivo, completando os 2 anos a partir de outubro do ano seguinte. O grande desafio reside em nós concentrarmos os 2 ciclos, tanto vegetal quanto animal, aqui esquematizado nesta figura. Nós poderíamos proporcionar, nas épocas anteriormente mencionadas, de melhor qualidade de forragem para as categorias de maior exigência, tanto as ovelhas gestantes e início de lactação, quanto para os cordeiros desmamados
em que eles poderiam direcionar para o pasto de melhor qualidade, sendo feita essa terminação de uma maneira de semi-extensivo com um arraçoamento de boa qualidade. Lembramos aqui que o sistema vegetal, ou seja, o ciclo vegetal, ele aparece de maneira mais estática, onde nós não podemos alterar muito aquilo que tem sido proposto para este ciclo de vegetal. Ou seja, ele depende mais das condições climáticas para se desenvolver. Ao passo que o ciclo animal, ele pode ser mais flexível e ajustado dentro das condições de cada propriedade. A maior flexibilidade, ela vai depender da genética que nós temos em nossa propriedade e também do grau de manejo e tecnificação adotado em cada propriedade. Esses ajustes podem ser feitos de maneira viável e principalmente visando a intensificação do seu sistema e a maior produtividade da sua criação de ovinos. Duas indicações são feitas extremamente úteis para o seu sucesso com os animais mantidos a pasto. A primeira delas é referente ao manejo do pastejo e a segunda diz respeito à taxa de substituição. Nesta imagem, nós vemos o pós-pastejo de bovinos e ovinos com capim maçai. A imagem à esquerda é um pós-pastejo com a saída de um bovino do capim maçai, ao passo que a imagem da direita nos mostra o pós-pastejo de uma ovelha. Reparem a condição dos dois resíduos de pasto nas duas imagens. Via de regra, o produtor ele tem visualmente o hábito de manejar os seus pastos de acordo com o pastejo de bovinos, a imagem à esquerda. O mesmo ele tenta fazer quando ele introduz os carneiros em seus sistemas produtivos, tentando deixar a condição de pós-pastejo com a manutenção dos ovinos igual àquela que foi retirada o bovino. Isso torna-se um inconveniente porque os animais eles irão sofrer para chegar em tal condição e não vão deixar o resíduo do pastejo da maneira que os bovinos deixam normalmente. A implicação disso nós podemos relatar aqui nesta relação de consumo de matéria seca para bovinos e ovinos. O intuito é estabelecer uma comparação da exigência em alimentação das duas espécies para que a gente consiga promover uma ideal taxa de substituição entre as duas espécies. Neste exemplo, nós adotamos uma UA animal, um bovino de 450 kg de peso vivo, um consumo esperado de 2,5% do seu peso vivo em matéria seca por dia. Isto representa um total de 11 kg e 250 gramas de ingestão de matéria seca por um bovino de 450 kg de peso vivo dia. Uma ovelha com um peso vivo de 50 kg de peso vivo, ela tem um consumo aproximado de 3% do seu peso vivo em matéria seca por dia, o que proporciona um total de 1,5 kg de matéria seca por dia. Se nós dividirmos o peso de uma UA pelo peso da ovelha proposta aqui, 50 quilos, nós teremos o valor de 9 ovelhas, dividindo-se 450 por 50. Essas ovelhas elas irão consumir 1,5 kg de matéria seca por dia, o que representa um total de 13,50 kg e 500 gramas de matéria seca dia. Dividindo-se o que consome uma UA bovina de 450 quilos por o que iriam consumir 9 ovelhas de 50 quilos, nós temos uma relação de 20% a mais que consome a ovelha. Isto estabelece uma relação em que não é possível você dividir o mesmo valor proporcional de peso vivo entre um bovino e um ovino. Exemplificando de uma outra forma,
nós teríamos nessa imagem a adoção de um conceito de peso metabólico, ou seja, o peso metabólico seria o peso vivo elevado a 0,75, em que você tem uma diluição da exigência energética por diferentes animais. Animais de maior porte, de maior peso, eles proporcionalmente têm menor exigência de energia do que animais de menor porte, energia essa para mantença. Esse conceito, ele minimiza essas diferenças e proporciona uma igualdade dentre a exigência energética dos dois animais. Adotando-se esse conceito, nós teríamos, para um animal de 450 quilos de peso vivo, uma UA, elevando-se a 0,75, um valor de 97,70 quilos de peso metabólico. Adotando-se a mesma conta para ovelhas de 50 quilos de peso vivo, elevando-se esse valor a 0,75, nós teríamos 18,8 quilos de peso metabólico. Fazendo-se a divisão entre pesos vivos e entre pesos metabólicos, nós chegamos no primeiro caso ao valor de 9 e ao segundo ao valor de 5. Isso demonstra que a proporção de substituição, ou seja, a taxa de substituição de uma ovelha de 50 quilos para uma unidade animal de 450 quilos, ela não é de 9 ovelhas para uma vaca, mas sim de 5 ovelhas para uma vaca. Da mesma forma, nós computando a equivalência à unidade animal, quando feita na proporção de peso metabólico, ela representa 20% de uma unidade animal bovina adulta. Ao passo que, quando se estabelece essa proporção com base no peso vivo dos animais, ela passa a ser somente de 11%. 20% te estabelece uma taxa melhor para que a gente tenha uma suplementação e uma alimentação mais adequada dos ovinos. O confinamento tem sido o principal foco de eleição na terminação de cordeiros. Dentro de sistemas integrados de ILPF, nós podemos diminuir esse foco para a terminação e considerarmos mais o foco no desmame desses animais, proporcionando condições mais adequadas tanto de produtividade quanto de rentabilidade no sistema. Como considerações finais, nós podemos dizer que sistemas integrados favorecem a produção pecuária mais eficiente, proporcionando melhor adequação à criação de ovinos de corte, com maior intensificação e maior produtividade. O planejamento é fundamental para o sucesso da atividade. Desejamos mais sucesso aos produtores. Obrigado.